Olá, uma boa noite a todos. Mais uma noite bacana, né, que se apresenta para nós refletirmos sobre a mensagem espírita. Acredito. Boa noite, querido amigo Pedro Balalai, tudo bem? Sueli Aparecida, também Luiz Panini. Passando para você, Luiz. Sejam todos bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas. Como já é de hábito, mas só para recordar, nós teremos na noite de hoje, no primeiro momento, mais uma aula sobre o estudo do Espiritismo. E hoje, como de hábito também, nós fazemos uma apresentação, mostro dos livros nos quais nos apoiamos. E é esse daqui, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, com a sigla ESDE, o ESD. Este é o volume, melhor, o tomo, não volume, é o tomo 1, editado pela Federação Espírita Brasileira. E aqueles que queiram aprofundar, ou melhor, acompanhar, porque eu faço um resumo, né, de cada roteiro, né, como de hábito. E no livro, melhor, na apostila, tem algo mais, como subsídios. Vocês têm algumas referências que são muito importantes, né, até para vocês fazerem uma conferência com os livros originais, muito citados, e o texto que ali se encontra. E também recordando que nós estamos já no módulo 4, porque nós iniciamos as nossas lives, já estava o curso em andamento, como os muitos que nos assistiam nas aulas presenciais, para não ter essa quebra, essa sequência, não é? E como dizia então, nesse primeiro momento, até às 8h25, 8h30, nós teremos essa aula. E às 8h30 inicia o segundo momento, que é aquele para irradiação e vibração, em que cada um daqueles que precisarem, o que necessitarem, o que lhe convier, façam os seus pedidos particulares, né, ou por alguém, um ente querido, um familiar, um amigo, e recomendamos que a água magnetizada tem uma eficácia muito grande e é um momento bem apropriado, né, meus queridos, minhas queridas. Então, não vamos tirar por menos, né, essa oferta desse maná, esses benefícios, os alívios, né, que vêm do mais alto em nosso favor. Então já estamos no nosso momento, 8 horas, e agora vamos fazer uma página de abertura do livro Fonte Viva, pelo querido Espírito Benfeitor Emmanuel e o nosso Chico Xavier. A mensagem é de número 6, aceita a correção. É uma epístola de Paulo aos Hebreus, em que está registrado: e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Emmanuel comenta esta passagem dizendo-nos que a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento.
alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas, naqueles que lhes aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros são, contudo, que eles aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, da maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Agradeçamos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por mais uma oportunidade da aquisição desses valores recomendados como instrumentos de nosso processo evolutivo. Que ao apropriarmos-nos deles, sejamos aquele trabalhador, talentoso e atento às oportunidades que a vida nos apresenta. Que assim seja. Então, meus queridos e minhas queridas, hoje iniciamos mais um módulo. É o módulo 4, que está contido na apostila do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse módulo compõe-se de 4 roteiros. E o seu título desse módulo é Existência e Sobrevivência do Espírito. É lógico que, para entender isso, nós precisamos também nos munirmos das informações referentes ao Espírito, né? Como é a sua natureza, de que se compõe, e as provas da existência e sobrevivência. E mais, a progressão dos espíritos, como se dá. Hoje, é o roteiro 1, veremos o perispírito e vamos conceituar, não definir. Tudo bem? Então vamos lá. Então, as 3 partes do ser humano, pode-se dizer o espírito encarnado, né, que somos nós, compõe-se de alma, o espírito encarnado, perispírito e corpo físico. E vamos assim dizer, no processo analítico, nós vamos entender, conforme a definição dada pelo próprio codificador, que a alma é o espírito encarnado. Então, quando se fala a alma, já se sabe que é o espírito ungido, ou seja, reencarnado, preso à matéria. E quando falar espíritos, tão somente o espírito desencarnado. É uma questão de nomenclatura para que a gente se entenda, né? Agora, qual foi a origem, ou qual é a origem da palavra perispírito? No grego, a palavra ou o prefixo peri quer dizer em torno. E aí forma-se com a outra procedente do latim, que é spiritus, a alma, o espírito. Então formamos-se peri, do grego, e latim spiritus. Aí temos o perispírito. Esta é a origem da palavra. Agora, vários tratadistas do perispírito, estudiosos, sobretudo para psicologia
da metafísica, em diferentes momentos, né, da história da evolução do espírito do pensamento, tiveram seus contribuintes. Nós temos, por exemplo, muito próximo de nós, o espírito André Luiz, que nas suas diversas obras, que nos foi passada através do Chico Xavier, que nós denominamos a série André Luiz, ou a série A Vida no Mundo Espiritual, ele refere-se frequentes vezes em vários de seus livros, por um total de 16, chamado psicossoma, ou corpo espiritual. E aí, essa é a definição conceituação de André Luiz. E Leibniz, o grande pensador alemão, matemático, ele atribuiu ao perispírito a denominação de corpo fluídico. E o inglês Cudworth, John Cudworth, ele chama de mediador plástico. E, segundo Hernando Guimarães Andrade, ele inclusive falou ontem, né, aqueles que estiveram nesse mesmo horário, assistindo, porque é matéria do segundo ano, tá? É um pouco mais profunda. Modelo organizador biológico, ou MOB, é a denominação do nosso querido saudoso, né, Hernando Guimarães Andrade, e que deixou uma grande contribuição, mais de 20 anos de pesquisa, com o Instituto Brasileiro de Psicobiofísica. E também essas referências, com mais detalhes, estão também no livro que a Leila citou ontem, né, e que também está referenciada nessa apostila, que é do Zalmino Zimmermann, é sobre o perispírito, né? No capítulo sobre o conceito e a natureza do perispírito. No livro dos Espíritos, a questão 93, Kardec propõe aos espíritos da codificação a seguinte questão: o espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura, ou como pretendem alguns, ele está envolvido numa substância qualquer? Recordando das aulas anteriores, já vimos que o espírito, ele é uma luz, ele não tem uma forma bem definida, né? Então, ele estaria envolvido numa cobertura, no envoltório? É esta a pergunta que Kardec faz, ao que os espíritos respondem. O espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti. Ou seja, uma substância que nós ainda não conseguimos manusear, né? Porém, eles reparam, mas ainda é bastante grosseira para nós. E é suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, você imagina um balão, uma bola de gás. Você solta porque o ar que preenche a bola, essa bexiga, né, ele é mais leve do que o ar. E a gente fala assim, puxa vida, mas o ar, então ele é pesado. O perispírito, ele é mais leve do que o ar, então ele eleva-se, assim como essa bola preenchida, né, com de gás. Então ele é suficientemente leve para emergir-se, ou melhor, elevar-se na atmosfera e transportar-se, né? Agora, ele estará com a liberdade total de ir aonde queira? Já vimos em aulas anteriores que não. Alguns locais que lhes é interdito, a depender do grau de sua evolução. Mas como é muito recorrente no Livro dos Espíritos, a cada resposta, Kardec, porque os Espíritos eles são bem concisos, vamos combinar, né? Essa concisão é a da natureza do Espírito superior, porque o tempo é uma matéria-prima preciosa e eles valorizam o nosso, assim o deles também. Então eles são concisos. Então Kardec ele coloca, geralmente após cada resposta, algumas observações.
E nesta de número 93, ele diz assim: assim como o germe ou embrião de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito. Já vimos logo no início, né, de onde surgiu a palavra perispírito. Kardec aqui já está conceituando, né? Então, o perisperma, vamos imaginar um caroço de abacate, né, e tem aquela película. Então, essa película, e o exemplo é bem apropriado, né? Essa película seria o perispírito. E o que tem dentro seria o corpo. E a parte externa, que é a polpa, já seria o espírito. Então, o espírito está nesse cadinho aí, né? E a questão 95, também proposta por Kardec, diz assim: o espírito, ou melhor, o envoltório semimaterial do espírito, ele tem formas determinadas e pode ser perceptível. Então, o que estava querendo dizer? Porque nós, apoiando nas definições diversas, temos a do Hernando Guimarães Andrade, e que diz que o perispírito é um modelo organizador biológico, o MOB. Então, ele que vai dar o formato. Então, a questão é, se ele dá um formato restrito somente a um formato, ou ele pode dar outro? Então, esse Kardec está querendo saber, né? E a resposta, sim. Ou seja, o espírito, pode, moldando seu perispírito, dar-lhe a forma que ele achar apropriada, conveniente. Então, ele tem a forma que o espírito queira. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Então, esse palpável fica por conta dos fenômenos de materialização. Agora, ele fala também que tanto em sonho, que ele pode, esse espírito, que ele queira se fazer presente, ou se nos mostrar, eles vão se aparecer no sonho e também no estado de vigília, ou seja, acordados. São as chamadas aparições, né? As aparições tangíveis, que são fenômenos recorrentes, não são fenômenos inteligentes, não, tá? São os fenômenos físicos, mas são possíveis. E aí, quando ele fala que pode tomar a forma que quiser, é um chazinho quente, viu, gente? Só para arejar a garganta, né? Deu uma esfriadinha no tempo. Então, veja bem. Imaginemos o caso do espírito Emmanuel. Ele se apresenta para nós, assim como se apresentou para o Chico, como a do senador romano. Mas por quê? Porque teria sido lá a última reencarnação dele? Não. Até onde nós temos notícia, a última reencarnação dele teria sido em terras brasileiras. Sim, como Padre Manuel de Nóbrega. Mas se o espírito, é que eu quero colocar isso, se ele tivesse restrito somente a uma possibilidade, imaginemos assim: olha, o espírito vai se apresentar, isso será possível se nos fazer visível ou se identificar quando de sua última reencarnação. Entretanto, pela resposta que foi dada aqui na questão 95, ele vai tomar a forma que queira para se nos fazer presente, né, visualmente, e se identificar. E tem alguns tratadistas do assunto, normalmente não muito misericordiosos nem piedosos, que ele diz o seguinte: ora, Emmanuel, ele teve tantas reencarnações, né? Mas por que ele se apresenta exatamente com a aparência que ele tinha à época do Cristo, né? Como Públio Lentulus, senador romano? Então, olha, muito orgulho aí. Entretanto, e isso foi objeto de questionamento, e ele esclareceu, dizendo que foi para que ele não se esqueça da virtude por excelência, que é a humildade.
porquanto foi um dos momentos, e ele diz com todas as letras, em que ele mais errou. Porque ele teve a oportunidade, ele esteve com Cristo, mas o ignorou. Então, não se trata de orgulho, mas de ver o seguinte, ele que nós então temos um apreço muito grande, é um espírito de luz, de muita sabedoria, haja vista que conduziu uma mente maravilhosa, brilhante, com tantas virtudes, foi o Chico, de maneira exemplar. Então, abstraindo-se da grandeza desse espírito, ele se recorda, por humildade, daqueles momentos que lá na Galileia ele desprezou a oportunidade de angariar aqueles conhecimentos, de abebeirar-se da sabedoria do Cristo. Mas continuando, e aí nós temos duas questões, aliás, uma questão que é colocada também dentro do Livro dos Espíritos, na Gênese também tem algumas coisas, mas como eu falei logo de início, as referências dadas em cada tópico, neste caso, seria o roteiro 1 do módulo 4, estão referenciadas lá no final deste mesmo roteiro. Então, está também no livro A Gênese, tem outras bibliografias. E a pergunta é a origem dos materiais que formam o perispírito, que é interessante, né? De onde aurem ou colhem o espírito, o material, para formar o seu perispírito? Ele é formado, esclarece-nos, com o fluido universal de cada globo. Globo simbolizando aqui cada planeta, cada orbe, cada casa planetária, né? Então, o espírito que aqui na Terra, ele se materializa, imagina o caso tangível, né, de aparição, ele vai se utilizar dos materiais disponíveis aqui. Primeiro ponto. Mas é o espírito. Então, ele vai se utilizar para compor o seu envoltório, o perispírito, do material que aqui na Terra existe. Se fosse em outro planeta, dentro do nosso sistema solar ou em outro sistema, ele se apropriaria dos materiais disponíveis lá. Kardec fala também no envoltório semimaterial. São sinônimos, né? O perispírito, o corpo envoltório, ou conforme a definição de Coldwater e tantas outras que está lá no livro. Então, Kardec fala em envoltório semimaterial. Ele é semi porque ele não deixa de ser material, conforme vimos nas questões aqui. É uma matéria muito sutil. Então, é a matéria menos sujeita a manipulações, porque o espírito manipula conforme a mente. Então, é a força do pensamento que molda esse veículo perispiritual. Os espíritos respondem à questão 94, corroborando o que já foi colocado antes, que é do fluido universal de cada globo. E esclarecem ainda que é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Ou seja, esse fluido universal, ele é peculiar a cada globo, a cada planeta. Então, passando de um mundo a outro, o espírito muda o envoltório, como mudamos de roupa, né? O tempo está frio, a gente se agasalha mais, é uma contingência mesológica, meio ambiente, né? A sensação de calor, de frio, o vento e etc. E passando então, ou seja, mudando de um planeta para outro, mais quente, ou mais frio, ou mais denso, então o perispírito também muda o seu envoltório. E na questão 94A, que é uma subpergunta, desdobra Kardec, essa daqui, apoiado na resposta que foi dada agora. Ele diz assim, então, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso, ele toma um perispírito mais grosseiro? Então, o fluido
específico da Terra, ele é mais sutil, mais grosseiro, então, o que ele quer saber? Então, eles tomam esse perispírito mais grosseiro? A resposta é sim. Porém, é necessário que se revistam da vossa matéria, e eles insistem, nós já dissemos isso. Então, a resposta a Kardec, questionador, muito bom, né? Kardec soube perguntar, gente. Mas ele insistia porque ele estava afirmando conceitos. Seria definições? Não, conceituações. É o que nós estamos aprendendo hoje, né? Agora, nós podemos imaginar o seguinte: conforme o grau de evolução do espírito, mesmo encarnando no planeta mais denso, com fluido mais adensado, pesado, eles vão, os espíritos superiores, utilizar-se dos fluidos mais sutis aqui disponíveis, né? Porque eles são, vamos assim dizer, fracionados, assim como no processo de refino do petróleo, nós temos vários subprodutos, né? Que é pelo processo de craqueamento, né? Então, aqueles mais leves, eles flutuam dentro daqueles cadinhos. Então, o perispírito, a compor o envoltório de um espírito de estirpe elevada, ele vai ser mais leve. É por isso que os espíritos superiores, e nós sempre tomamos modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus, quando na Terra, as necessidades materiais dele eram mínimas. Porque as necessidades dele, enquanto espírito encarnado aqui, utilizou-se dos fluidos mais sutis. Então, nos leva a crer que os espíritos que ainda se locupletam demais, que são os glutões, eles ainda se apropriaram, se utilizaram. E nós estamos, em grande maioria, nesse viés dos fluidos mais grosseiros aqui do nosso planeta. Né? Agora, o invólucro semimaterial, volto a lembrar, falando que seja o perispírito, né? Isso é a pergunta 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, enfatizando que sim, que eles têm a forma que o espírito queira. E assim que este vos aparece, quer em sonho, quer no estado de vigília. E pode tomar forma visível e mesmo apalpável. Por que eu estou aqui colocando isso? Porque eu vou ampliar agora que nós fizemos um passeio por esse entendimento, essas conceituações, porque por vezes os espíritos, eles por pudor, por respeito à nossa privacidade, às vezes pode ser um ente querido que tenha desencarnado há muito tempo, e que pode ser que tenha desencarnado recentemente, mas nós guardamos uma afeição muito grande por eles. Então, eles poderão nos aparecer com outras formas de existências anteriores. Vimos o caso de Emmanuel. Então, eles podem, sim, recorrer às nossas memórias inconscientes, aquelas que dormitam nas nossas memórias mais profundas, e nos trazem o cadinho das emoções que lhes são próprias, se tivessem, por exemplo, na sua última reencarnação, que às vezes teve um desenlace doloroso. Então eles tomam a forma que queiram. Então, quanto mais sensível, mais inteligente o espírito, mais cuidado eles têm para se nos apresentar. O seu ente querido, um amigo, ou para propósitos de também pesquisas, né? Então, nós vamos fechando hoje essas reflexões. Recomendamos que aqueles que queiram visitem os nossos canais, seja no YouTube, no Instagram ou ainda no Face,
e faça as anotações pertinentes, porque isso é o que nós estamos fazendo, é o processo de construção do conhecimento. E como a Leila tem repetido reiteradas vezes, recordando-me agora, o Espiritismo é a ciência do infinito, né? Então, com meus agradecimentos por mais esta oportunidade de trabalho e ter estado com vocês, eu vou deixando aqui meu muito obrigado e agradecimento, sobretudo, àqueles espíritos que nos sustentam, para que possamos ter um próximo encontro na quinta-feira, no primeiro ano do estudo do Espiritismo. E agora continuaremos para o segundo momento, conforme anunciei no início. Então passarei a palavra para a Leila. Muito obrigado. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja presente em todos os corações, embalados por essa música. Quem desejar, diminua agora as luzes em seus lares, para podermos nos sentir mais conectados, mais relaxados. E como temos aproveitado todas as noites, após os nossos estudos, nós temos feito essa conexão com os benfeitores espirituais, com o objetivo de oferecermos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, mas também para aqueles que neste momento necessitam de refazimento, de reequilíbrio, de reharmonia. Também é o momento agora de receber. Então vamos nos unir aos benfeitores amigos que, em nome de Jesus, trabalham em benefício de toda a humanidade e pedindo nesse momento a presença de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual do Centro de Estudos Espíritas, Allan Kardec, a benfeitora Sheila, a Meimei, Joana de Ângeles, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Marche, trabalhadores incansáveis que se unem e trabalham em prol de toda a humanidade terrestre. E nós, nesse momento, rogamos a esses benfeitores que, com sua falange de luz, possam vir unir-se a nós e que possamos também, por nossa vez, expandirmos agora o nosso perispírito com vibrações de muito amor e muita paz. Permitamos agora que o amor de Jesus, que já está semeado em nossos corações, possa expandir-se em vibrações de amor, em vibrações de paz, sentindo nesse momento o amor de Jesus, ouvindo a sua voz na acústica da alma, dizendo: vinde a mim, todos os que sofrem, todos os aflitos, e eu vos aliviarei. E nós vamos vibrando amor e paz, e as nossas vibrações vão sendo manipuladas pelos benfeitores e vão se transformando em medicações. O nosso magnetismo agora é transubstanciado em gotículas curativas. E essa energia de amor, essa energia de cura,
vai envolvendo todo o nosso planeta Terra. Vamos agora visualizando todo o nosso planeta em perfeita harmonia, em paz, em fraternidade, aonde o amor, aonde a fraternidade, a tolerância, o perdão se fazem presente. E a psicosfera do nosso planeta muda. As vibrações densas, pesadas, vão sendo dissipadas e uma nova energia, uma nova atmosfera, uma nova psicosfera se faz presente, de harmonia, de saúde, de alegria. Vamos sentindo essa transformação moral e espiritual no nosso planeta, em todos os lares. Essa mudança planetária vai ocorrendo suavemente e com gratidão em nossos corações nós vamos oferecendo o nosso melhor. E para aqueles que neste momento sentem-se com necessidade, vão percebendo todo esse amor de Jesus sendo oferecido. E os benfeitores amigos agora vão adentrando nos ambientes hospitalares, transformando esses ambientes em luz, envolvendo a todos que ali se encontram, equipe médicas, enfermeiros, trabalhadores, pacientes, acompanhantes, e o amor de Jesus, o médico dos médicos, ali se manifesta, fortalecendo a todos os trabalhadores e levando a cura a todos que ali se encontram em tratamento. E outras equipes, ao mesmo tempo, vão oferecendo a esses trabalhadores e a esses pacientes o passe magnético espiritual, enquanto outros vão magnetizando as águas, se utilizando das nossas vibrações, do nosso magnetismo, vão transformando molécula a molécula, vão magnetizando o soro, as medicações, oxigênios, instrumentos, as alimentações. Enquanto esses trabalhadores vão dando continuidade a esse trabalho, outras equipes agora vão adentrando nos lares, nos asilos, orfanatos, penitenciárias, nas ruas, e vão envolvendo, vão trabalhando célula a célula, molécula a molécula, fortalecendo de dentro para fora, curando as almas, para que o corpo não mais adoeça. E esses trabalhadores vão dando continuidade a esse trabalho, e outras equipes vão agora fortalecendo todo irmão de humanidade que neste momento trabalha em benefício dos demais. Trabalhadores do campo, trabalhadores que dirigem os caminhões, nos supermercados, nos postos de gasolina, nas farmácias, todos aqueles que agora encontram-se nos serviços essenciais vão sendo amparados por esses benfeitores amigos. E enquanto eles vão oferecendo o melhor, nós vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares,
familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante,